Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque mais uma vez o teu Santo Espírito nos impulsionou para estarmos aqui nesta noite, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nesse dia nos guardou, nos protegeu, e nós estamos aqui nesta noite para ouvir a tua voz, Senhor. E também, ó Pai, queremos colocar em teu altar o teu servo, Senhor. Primeiramente pedimos que o Senhor possa perdoar os seus pecados, para que ele possa estar apto a abrir a tua palavra, Senhor. Fica conosco, nos dê a tua paz, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Que todos sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Queridos, como vocês devem saber, eu não sou membro aqui da Igreja Adventista de Santa Fé. Meu nome é Fernando, eu frequento a Igreja Central de Vila Velha, mas eu tenho para mim, e eu sou desta igreja desde que nasci, desde a tênue idade, que todo lugar onde tem uma igreja adventista, ali é a minha igreja. Eu me lembro que quando eu tinha uns 18 anos, Nunes, eu fui fazer minha primeira viagem para fora do estado a trabalho. Eu nunca tinha saído do estado. E a empresa estava me mandando para fazer um treinamento em São Paulo por 2 semanas. Então vocês imaginam, eu moro em Vila Velha, nunca tinha saído daqui do estado, indo para São Paulo sozinho, desacompanhado. Só falaram para mim: Fernando, aqui está a sua passagem de ônibus, o endereço é esse aqui, e você vai ficar no hotel tal, agora você se vira. E fui eu. Fiquei 2 semanas lá. Quando passou o primeiro, segundo, terceiro dia, foi me dando uma saudade de casa. E nós não tínhamos a internet como nós temos hoje. Eu estou hoje com 37 anos, então você imagina, eu tinha 18. Não tinha smartphone, não tinha chamada de vídeo, não tinha Skype. Tinha mal um celular que não podia falar muito porque a ligação era muito cara. Chegou no 4º dia, foi me dando uma saudade, e eu me lembro que eu estava lá no hotel e só pensava: tem que chegar o sábado, porque no sábado eu vou dar um jeito e eu vou achar uma igreja adventista. Não tinha o Waze também, não tinha Google Maps, mas eu durante a semana fui perguntando para um, perguntando para outro, pesquisando em um lugar. Quando chegou o sábado, era 7 horas da manhã, eu estava em frente a uma igreja adventista. E aí eu me senti em casa. Fomos para a classe dos professores, depois fui para a escola sabatina, culto divino, e lá tinha 2 cultos, um antes, outro depois. Eu assisti os 2 cultos. Eu sei que eu saí de lá assim, mais leve, porque eu estava em casa. Querido amigo, querido irmão, aqui é a sua casa. Talvez você não seja adventista do 7º dia, mas aqui também é o seu lugar. A igreja adventista está sempre de portas abertas para te receber. Em qualquer lugar do mundo, nós somos mais de 20 milhões neste mundo inteiro. Em qualquer lugar do mundo onde você vê o emblema da igreja adventista, você pode bater nessa porta. Você pode ir lá, porque ali é a sua casa. E eu quero dizer essa noite que aqui eu me sinto em casa. Porque aqui é uma igreja adventista, eu me sinto em casa. Hoje nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus. E eu quero convidá-lo a tomar posse da Bíblia, porque vamos ler alguns textos. Eu quero convidá-lo a iniciar esse estudo, abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus em seu capítulo 6. E a princípio nós vamos ler apenas um pequeno versículo. Mateus capítulo 6, nós vamos ler o versículo 12. Todos encontraram, queridos? Amém. Então, lemos assim, Mateus capítulo 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Paremos aqui. Não sei se você já teve a oportunidade de ler todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem sabe você leu a Bíblia toda e Deus seja louvado por isso. Mas todas as vezes que nós lemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João,
que retratam a história de Jesus nessa terra, existe uma constante, existe algo que se repete muitas vezes nesses livros, é que Jesus se retirava para orar. Talvez, esse não é o tema da mensagem desta noite, mas talvez eu e você possamos refletir um pouco mais em como está a nossa vida de oração. Sendo Jesus Deus encarnado, sendo Jesus perfeito, sendo Jesus o Criador, o Todo-Poderoso, passava horas e horas dedicadas à oração. Quanto mais eu e você não precisamos de oração em nossos dias. Não é o tema da mensagem desta noite, mas quem sabe possamos sair daqui com o propósito de orarmos mais, dedicarmos mais tempo à oração. Jesus estava orando, e isso começou, ao meu pensar, começou os discípulos a achar um pouco diferente. Jesus toda hora sai para orar, vai para o monte, Jesus está no jardim orando, Jesus está orando. Até que chegou um momento que eles chegaram para Jesus, os discípulos, e falaram assim para o mestre: mestre, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou-os a orar com essa breve oração que nós temos aqui, que é conhecida como o Pai Nosso. Eu tenho certeza que se eu chamar qualquer uma das crianças aqui na frente hoje à noite e pedir para que elas falem um Pai Nosso, elas vão saber falar, não vão? Eu era criança, os meus pais me ensinaram o Pai Nosso. Todos nós sabemos o Pai Nosso do início ao fim. E o Pai Nosso não é uma oração que nós devemos usá-la como uma repetição sem sentido, mas é algo que nós precisamos refletir sobre essas mensagens. Jesus tentou colocar nessas pequenas palavras, nesse pequeno trecho, aquilo que existia de mais importante. A doutrina bíblica é muito mais ampla, mas Jesus tentou resumir daquilo que é de mais importante. Um exemplo. O Pai Nosso, ele fala sobre a doutrina do sábado explicitamente, sim ou não? O que você me diz? Não fala. Não fala. Não tem a palavra sábado. Mas devemos guardar o sábado, sim ou não? É claro que devemos. Mas veja que esse não era o foco de Jesus nesse instante. Veja que Jesus colocou aqui aquilo que há de mais importante na visão de Jesus e que é a visão correta, perfeita. E no centro do Pai Nosso, no miolo, naquilo que há de mais importante, do mais importante, Jesus colocou o verso que acabamos de ler. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Veja que Jesus está falando sobre perdão. E o perdão em dois sentidos, em dois aspectos. O primeiro sentido esse, no sentido vertical. Ou seja, o perdão que Deus, o Pai, nos concede. Mas Jesus também está falando sobre um outro perdão. O perdão em seu sentido horizontal. Ou seja, o perdão que eu e você concedemos uns para com os outros. Eu fui procurar saber um pouco mais sobre perdão. E se eu estivesse fazendo essa mensagem há 15 anos atrás, eu lhe diria: eu fui no dicionário Aurélio para poder pesquisar sobre o perdão. Mas hoje nós estamos quase no ano de 2020, Nunes. E hoje nós não usamos mais o dicionário Aurélio. Hoje nós vamos fazer uma pesquisa onde, queridos? No Google, né? Vou lá no Google e vou procurar saber. Então eu fui fazer essa pesquisa no Google. O que é perdão? E o dicionário do Google assim me respondeu: perdão é a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, um indulto, ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Tentando resumir, digamos que eu tenho uma dívida com você e essa dívida seja de 20 mil reais. E aí dá um mês que eu estou te devendo, você me liga: Fernando, você tem que me pagar, rapaz. Eu falo: querido, eu estou me organizando e eu vou te pagar. E isso vem se enrolando, vem mês após mês, até que você chega para mim e fala: Fernando, olha, é o seguinte, deixa para lá. Não precisa mais se preocupar com isso. A sua dívida está
paga. Olha, esquece, deixa isso para lá. Eu fiz alguma coisa para merecer esse perdão que você me concedeu, sim ou não? Não fiz nada. Mas você me concedeu o perdão de uma dívida. Isso é perdoar. Perdão nada tem que ver com o que a pessoa devedora vai fazer. Ou seja, não tem a ver com que a pessoa vai se humilhar, vai fazer isso, não. Perdão é uma ação daquele a quem a pessoa está devendo. Se eu perguntasse essa noite aqui, quantos aqui já foram ofendidos? Não precisa levantar a mão. Porque todos nós, em algum momento de nossas vidas, já fomos ofendidos. Entretanto, se eu invertesse essa pergunta, quantos de nós que aqui estamos já ofendemos alguém? E novamente eu digo, não precisa levantar a mão. Porque, infelizmente, mesmo nós não querendo, infelizmente, algumas vezes nós ofendemos as pessoas e até mesmo as pessoas que nós amamos. É por isso que Jesus escolheu o perdão como parte central do Pai Nosso. Ao terminar essa oração que Jesus estava ensinando, e você pode acompanhar aí no versículo 13 do capítulo 6 do livro de Mateus, você vai ver que o final do versículo diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí terminou o Pai Nosso. Mas leia comigo agora o versículo 14. Olha o que o versículo 14 diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você repare que aí Jesus, ele voltou em um tema do Pai Nosso que ele havia acabado de ensinar. E qual foi o tema que Jesus quis abordar novamente? Foi o perdão. Esse assunto do perdão é muito importante para Jesus. Tão importante que ele decidiu dedicar mais algumas palavras. Olha, eu sei que eu já falei sobre isso. E aqui Jesus não usa de meias palavras. Aqui Jesus não usa neste momento uma parábola. Jesus, ele é direto. Ele é muito claro ao dizer bem assim: queridos e amados filhos, se vocês perdoarem as dívidas de uns para com os outros, o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, versículo 15, se vocês não perdoarem as ofensas de uns para com os outros, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará. E aqui nós temos uma clareza maior sobre o estudo do perdão e podemos entender que o perdão é um aspecto que vai afetar diretamente a minha e a sua salvação. Porque no céu entrarão apenas aqueles perdoados pelo Pai. E Jesus, nosso Pai, tem perdão de graça para conceder para todo mundo. Não importa o pecado que você cometeu, não importa a transgressão que você fez, Jesus está disposto a te perdoar. Mas Jesus, ele nos perdoa para que nós possamos replicar este perdão para as outras pessoas. E às vezes eu fico preocupado, de verdade eu fico preocupado, porque hoje em dia existe muito rancor entre as pessoas, entre as famílias, infelizmente às vezes dentro da igreja. A não conversa com B que não conversa com C. Olha, do fulano eu não quero nem perto. Ciclano, não, aquele lá não tem mais perdão, ele já errou comigo muitas vezes. Olha a palavra de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Se nós não conseguimos perdoar ao nosso próximo, também o nosso Pai Celeste não nos perdoará. Eu não sei, não conheço poucas pessoas aqui, tenho um carinho por todos, mas eu não conheço a sua vida.
Quem sabe você está entrando aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. Eu não sei como é o seu relacionamento familiar, eu não sei como é o seu relacionamento no trabalho, mas eu sei de uma coisa: eu e você precisamos aprender a perdoar. Porque no céu, só entrarão aqueles que perdoam. Queridos, esse tema era tão importante para Jesus, que Jesus comentou sobre ele em alguns outros momentos. E eu quero refletir com vocês sobre um desses outros momentos que Jesus falou sobre o perdão. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 18. Ainda no livro de Mateus, capítulo 18 agora. E nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 22. Mateus capítulo 18 e alguns versículos a partir do verso 23, perdão. Eu não sei como é que está o título desse trecho aí na sua Bíblia, mas na minha está escrito assim: a parábola do credor incompassivo. Está assim também na sua Bíblia? Assim. Vou ler alguns textos, alguns versos. Verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que lhe devia 10.000 talentos. Quanto que devia? 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor. O Senhor ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: por favor, sê paciente comigo, eu tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Paremos aqui. Então, um rei resolveu acertar as contas com seus servos, chamou o primeiro servo e falou: filho, você me deve 10.000 talentos. Quando nós falamos de talento, denário, alguns podem ter uma compreensão, mas normalmente fica muito abstrato para nós podermos entender. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre o quanto valia um talento, e esse talento ao qual a Bíblia está se referindo são talentos romanos de prata, e para poder entender o que isso representa em reais hoje. Veja que nós não estamos falando de um denário, nós estamos falando de 10.000 talentos, que valia muito mais do que denário, que era o valor do trabalho de um dia. Fazendo uma conta para lá, pegando a cotação da prata nesses últimos meses, eu fui multiplicando e cheguei a um valor. E pasmem, este homem devia para aquele rei o valor de 2.821.881,81. Então vamos novamente fazer a explanação da história. O rei resolveu acertar contas, falou: filho, vem cá, porque você está me devendo 2.700.000.000 de reais. E aí ele começou a ficar desesperado e falou: não tenho esse valor. Então o rei falou: então vou vender você, vou vender sua mulher, vou vender seus filhos, vou vender todas as suas propriedades para poder pegar uma parte desse valor que você me deve. E aí ele roga, ele fala: olha, por favor, sê paciente comigo, eu tudo te pagarei. Queridos, uma pergunta: 2.700.000.000 de reais é muito ou é pouco dinheiro? Não sei para vocês, mas para mim é muito dinheiro. Eu acho que eu posso trabalhar a minha vida inteira e eu não vou conseguir juntar nem 1/10 desse valor, nem de longe. Então você vê esse homem e fala: olha, eu vou te pagar, mas eu não tenho certeza se ele conseguiria pagar o rei. Mas a atitude do rei que é bonita nesse momento. O rei vira para ele e fala assim: filho, sabe, vamos fazer o seguinte, deixa para lá, tá? Olha, a sua dívida está perdoada.
Como você acha que esse homem saiu da presença do rei? Triste? Cabisbaixo? Eu imagino que ele tenha saído saltitante de felicidade, feliz. Olha, está tudo certo, graças a Deus, tirei um peso da minha consciência, um fardo que eu carregar no meu coração. E aí a parábola continua. E agora eu vou ler o versículo 28. 28 diz assim, ó: Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, eu tudo te pagarei. Verso 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse toda a dívida. Aquele homem que teve a dívida perdoada de quase 3 bilhões de reais, saiu da presença do rei, e o texto nos fala que ele encontrou com um dos seus conservos. Conservo é alguém igual. Veja que antes nós estamos falando de um senhor e de um servo. Olha, um superior e o outro inferior. Nesse segundo caso, nós estamos falando de um conservo, alguém igual a ele. E ele falou: olha, você me deve 100 denários. Novamente, nós não trabalhamos com denários hoje em dia. E eu fui pesquisar também um pouco para entender o que é um denário, quanto vale 100 denários. E descobri que um denário representa ao salário do trabalhador referente a um dia. Então, se você tivesse um trabalho, e alguns estudos se referem que um denário era o trabalho braçal, se você fizesse um trabalho braçal por um dia, no final do dia, o Senhor lhe daria um denário. Esse servo estava devendo 100 denários. Fui eu fazer a conta novamente, peguei o valor salário mínimo atual, dividi ele em dias e cheguei no seguinte valor. Esse homem devia ao seu conservo o valor de R$4.536. R$4.536. Novamente eu faço a mesma pergunta. R$4.536 é muito ou é pouco dinheiro? Ainda é muito. Ainda é muito. Mas se eu colocar de um lado R$4.536 e do outro lado 2 bilhões e 700 milhões de reais, quanto que é R$4.000 perto desse valor? Não é? Nada. Nada. Tanto é que quando a gente vê as placas aí de construções do governo federal, e às vezes os tristes noticiários de desvios de verbas que acontecem dentro do governo, a gente nem presta atenção no 1000, a gente só presta atenção no milhão e bilhão. Mas olha a atitude desse servo. Ele encontrou com seu conservo que devia a ele R$4.000 e falou: olha, você tem que me pagar. E ele falou: filho, sê paciente comigo, eu vou te pagar. Ele falou: sê paciente nada. O texto fala que ele o esganava, apertava o seu pescoço e falou: olha, você vai para a prisão até que você pague tudo quanto me deves. O que vocês acham? A atitude desse conservo foi certa ou foi errada? Lembre-se que ele tinha sido perdoada a dívida dele de quase 3 bilhões de reais. Será que ele deveria cobrar os 4.000? Será que ele deveria receber esse valor? Mas o texto continua. Continuemos a leitura agora no versículo 31. Diz assim, ó: Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, ou seja, aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Verso 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará no íntimo, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Queridos, os amigos daquele homem
viram a cena e falaram: aquele homem que você perdoou aquela dívida toda, não conseguiu perdoar uma dívida pequenininha. O Senhor o chamou de volta e falou: olha, servo malvado, eu te perdoei tudo, por que você não podia perdoar uma dívida tão pequenininha? Por isso eu vou lançá-lo de volta na cadeia por causa da sua atitude. O que me chama a atenção nessa parábola é o último versículo, versículo 35. E isso é algo que eu e você precisamos estar atentos. Vou ler de novo o verso 35 do capítulo 18 de Mateus. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Veja que Jesus, nesse instante, ele dá nomes a cada um dos personagens dessa parábola. O Senhor era Deus o Pai. Deus o Pai olha para cada um de nós, vê as nossas deficiências, porque nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito e você não é perfeito. Todos nós, em algum momento de nossa vida, erramos num falar, erramos num proceder, erramos com alguém, somos às vezes ignorantes. E Deus, o nosso Pai, vê tudo isso que nós fazemos, e quando nós nos ajoelhamos na presença dEle, confessamos o nosso pecado, sabe o que Ele faz? Filho, a sua dívida de 10.000 talentos está perdoada. Olha, pode ir em paz, eu perdoo a sua dívida, querido. Glória a Deus que nós temos um Pai Celeste misericordioso. Glória a Deus porque podemos sair desta casa, deste templo hoje, certos do perdão do nosso Pai Celestial. Agora nós precisamos estar atentos ao verso 35, queridos. Porque está falando, olha, a partir do momento em que eu recebi o perdão de uma dívida tremenda que o nosso Pai Celeste nos perdoou, eu e você precisamos perdoar uns aos outros, que são dívidas muito menores. Às vezes é difícil nós perdoarmos, mas eu vou lhe dizer que a maioria das coisas pelas quais nós guardamos rancor são coisas pequenas, quase invisíveis. Vou dar um exemplo. Nós vivemos, como eu disse a princípio, em uma geração tecnológica. E hoje todos nós temos um smartphone. A maioria de nós temos um celular. E nesse celular todos nós temos um aplicativo, aquele do símbolozinho verdinho. Você lembra o nome dele? Qual o nome desse aplicativo? WhatsApp. E lá nesse WhatsApp nós nos comunicamos, é uma bênção, falamos rápido, conversamos com pessoas que estão longe. E neste WhatsApp tem alguns grupos. E eu não sei vocês, mas no meu WhatsApp eu tenho alguns grupos, Nunes, da minha família. Você tem grupo de WhatsApp da sua família, sim ou não? Ou sou só eu? Só eu que tenho? Eu acho que você tem também. Eu acho que você tem. E de vez em quando, neste grupo da família, alguém escreve uma palavra fora do contexto. Alguém escreve alguma coisa e era um momento ruim, estava estressado, estava nervoso. E aí escreveu uma coisa, mandou uma figurinha que não deveria. E aí começa todo o problema, não começa? E a pessoa que foi ofendida começa a responder. E vai, cara, fulano está digitando, e vai escrevendo, fulano está gravando um áudio, e um retruca de um lado, retruca do outro, e começa uma confusão. E agora, nesse período que nós finalizamos do ano de 2018, no período eleitoral, nós vimos como as famílias entraram em conflito por causa de política nas WhatsApp, nas redes sociais, Facebook e tantas outras coisas. E aí, por causa de uma palavrinha fora do contexto, por causa de uma figurinha, eu e você às vezes estamos brigados com alguém da nossa família até hoje. Às vezes nós não falamos, não, com fulano, que às vezes é seu irmão, seu pai, sua avó, seu tio, seu primo, eu não falo,
porque ele me ofendeu lá no grupo do WhatsApp. Se você quiser, eu tenho um print aqui da conversa e eu vou te mostrar o que ele falou para mim. E nós vamos guardando rancor, em cima de rancor, em cima de rancor. E o tempo vai passando e as mágoas vão crescendo. Há quem diga que o rancor é como se eu estivesse tomando um veneno, querendo que o meu inimigo morresse. Queridos, o verso 35 está falando assim: olha, o Pai Celestial está perdoando a sua dívida, querido. Você pode sair daqui dessa igreja hoje certo, em nome de Jesus, que você está perdoado. Entretanto, eu e você precisamos perdoar também essas pequenas conversinhas do WhatsApp. Precisamos perdoar, às vezes, aquelas pessoas que nos ofenderam com uma palavra mais dura. Eu sei que às vezes é difícil. Assim como você, eu também já fui ofendido. Já falaram coisas para mim que eu não gostaria de ouvir. Mas eu preciso perdoar. Sabe por que eu preciso perdoar? Em primeiro lugar, porque o meu Pai Celeste me perdoa todas as manhãs quando eu dobro o meu joelho na presença dEle. Em segundo lugar, eu preciso perdoar porque em algum momento eu também ofendi alguma outra pessoa e eu gostaria que ela me perdoasse. Sabe, queridos, eu falei aqui a princípio e nós já estamos caminhando para o final desta mensagem, que se eu perguntasse aqui esta noite se alguém aqui já foi ofendido, eu tenho certeza absoluta, eu tenho 100% de certeza que todos nós ergueríamos as nossas mãos. Mas eu também tenho certeza que assim como eu não sou perfeito, você também não é perfeito. E em algum momento, infelizmente, você também ofendeu alguém. E como eu gosto quando as pessoas falam para mim: Fernando, sabe, está perdoado. Vamos deixar o que passou, passou e vamos seguir a nossa vida em frente. Queridos, como eu gosto de deitar a minha cabeça no travesseiro e pensar que eu estou em paz com todo mundo. Paulo fala, né? Se possível, tende a paz com todos. Mas é tão ruim quando eu vou me deitar e eu fico pensando: fulano de tal, o João, a Maria, o José, eu o ofendi e ele não me perdoa. Queridos, precisamos ter a nossa consciência tranquila sobre o perdão. Parece uma mensagem simples, parece uma mensagem básica, mas aqui nós estamos falando de vida ou morte eterna. Aqui nós estamos falando de salvação ou perdição. E se nós não compreendermos que se nós não passarmos a perdoar o nosso próximo, nós não vamos para o céu, queridos. Não vamos. O texto está falando. Por isso eu quero fazer um apelo ao seu coração esta noite. Se por um acaso tem alguém que você precisa perdoar, mas até hoje não conseguiu, tem 1 mês, 2 meses, 1 ano. Sabe, tem pessoas que têm 10, 20, 30 anos que não fala com uma outra pessoa, às vezes um parente, às vezes alguém aqui dessa igreja. Se ela senta aqui na ala minha esquerda, eu vou sentar na direita. Se ela sentar na direita, eu vou sentar à esquerda. Se ela sentar na frente, eu sento no fundo. Se ela sentar no fundo, eu vou sentar na frente, porque eu não suporto essa pessoa, eu não falo com essa pessoa não presta. Queridos, precisamos vencer essa barreira, porque Cristo já te perdoou, e você também precisa perdoar. Novamente eu digo, eu não sou membro desta igreja adventista aqui no bairro de Santa Fé, por isso eu não conheço as histórias que aqui estão. Mas se por um acaso existem divergências entre famílias, existem divergências dentro dessa igreja, em nome de Jesus você precisa perdoar. Em nome de Jesus você não pode virar este ano sem perdoar o seu familiar, sem perdoar o seu irmão, sem perdoar o seu pai, sem perdoar o seu primo. Não pode, queridos, não pode. Tem mais um texto, e esse texto
queria que você abrisse a Bíblia no livro de Efésios, no Novo Testamento. 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas e Efésios. Em seu capítulo 4, verso 31 e 32. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, versículos 31 e 32, assim nos diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, e olha o que diz agora: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando Deus nos perdoa, Ele pega o nosso pecado, Ele pega a nossa transgressão, joga nas profundezas do mar e nunca mais se lembra. Deus esquece. E existem algumas pessoas que falam assim: Fernando, olha, eu não consigo esquecer, porque eu não sofri uma lobotomia. E existem algumas ofensas, queridas, que machucam. Eu sei. Existem algumas ofensas que machucam e nós temos dificuldade de esquecer. Nós não temos essa capacidade divina de simplesmente esquecer e tirar isso da nossa mente. Mas nós temos a capacidade de escolher não nos lembrar. Eu explico a diferença de um para com o outro. Eu posso não me esquecer da transgressão ou da ofensa que uma pessoa me cometeu contra mim, mas eu posso escolher não me lembrar. Às vezes a pessoa ela nos ofende e nós ficamos remoendo isso dentro do nosso coração e da nossa mente. Aí chega num dia, você conversa com uma pessoa e fala: você viu o que fulano fez comigo? Passa um dia, 2, você fala de novo com outra pessoa: fulano fez isso comigo. Você dorme pensando na ofensa, você acorda pensando na ofensa. Nós vamos para o trabalho e só conseguimos pensar na ofensa. Nós vamos para a escola, para a faculdade, só conseguimos pensar na ofensa. Estamos dentro de casa, estamos remoendo aquilo. Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Eu preciso fazer isso não vai ficar assim. Eu fico planejando o mal para com a pessoa. Queridos, isso nós podemos escolher não fazer. Por isso, se tem alguém que te ofendeu e que você precisa esquecer, eu vou lhes dar uma dica que eu tenho colocado em prática em minha vida. Se alguém te ofendeu e essa ofensa veio na sua cabeça, a primeira coisa que você vai fazer é louvar. E se você vai cantar: bem junto a Cristo eu quero estar. Queridos, se você não puder cantar no ambiente, você cante mentalmente. Aí vai vir de novo esse pensamento na sua cabeça e você vai mudar de hino. Você vai cantar: ó Deus de amor, vimos nós te adorar. E vai cantando. Aí vai vir de novo esse pensamento e você canta um louvor: Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Vai louvando, querido, vai louvando. E você vai ver, por experiência, que gradativamente esta ofensa vai sendo lançada para fora da sua mente, até o momento em que Deus vai colocar o perdão dentro do seu coração e você vai poder dizer: olha, querido, eu te perdoo. Eu me lembro, isso aconteceu há pouco tempo comigo. Eu estava conversando com uma pessoa e no meio da conversa essa pessoa falou assim para mim: Fernando, você lembra que fulano de tal fez isso com você? Eu olhei e falei: olha, eu nem lembrava disso. Isso deve ter uns 15 anos que isso aconteceu e eu nem lembrava disso.
E se você me perguntar hoje o que foi que essa pessoa fez, eu também não lembro. E nem quero lembrar, nem vou forçar minha mente para poder lembrar, porque eu já perdoei. Querido, dobre o seu joelho ao pé da sua cama, ali no silêncio, no quieto, só você e Deus, e fale: Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa. Coloque o perdão dentro do meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor, que é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que te conhece dentro do seu íntimo, querido, gradativamente Ele vai colocar o perdão dentro do seu coração. Mas você precisa pedir, você precisa querer, você precisa se esforçar, você precisa louvar. Por isso a decisão está nas suas mãos. Eu gosto muito do texto de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15, que o Senhor diz assim, eis que eu coloco duas coisas diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Queridos, nós estamos chegando, como foi dito agora no momento de louvor, estamos em um momento natalino, sabe, um momento em que as pessoas elas ficam com o coração mais aberto, mais receptivo à palavra de Deus, mais receptivo a boas ações. Quem sabe esta semana não é a semana em que você vai conseguir perdoar aquela pessoa que já te ofendeu há quanto tempo? Quem sabe esta semana não vai ser a semana que você vai conseguir desbloquear aquela pessoa do seu WhatsApp? Quem sabe esta semana não é a semana em que você vai conseguir dar um abraço apertado naquela pessoa que te ofendeu e falar: eu te perdoo. E vai começar um ano novo de verdade. 2020 vai ser diferente porque você não tem mais o rancor no seu coração. Mas a decisão depende de quem, queridos? A decisão depende de mim. A decisão depende de você. Por isso eu novamente vou fazer um apelo para o seu coração. Não permita que esse ano se finde sem que você conceda o perdão para aquele que te ofendeu. Não permita continuar carregando esse rancor dentro do seu coração. E você vai ver que a sua vida vai ser muito mais feliz. A sua vida vai ser muito mais leve, porque o perdão vai fluir na sua vida, assim como Deus, o Pai, já te perdoou. Hoje você pode sair dessa igreja certo de que Deus te perdoou. Você também pode sair certo que se você quiser, você pedir, Deus também vai colocar o perdão dentro do seu coração. Queridos, que Deus te abençoe. Estamos a começar uma semana e eu desejo que essa semana seja linda para você. Quem sabe você está de recesso, está de férias essa semana, aproveite, saia com a sua família, se regozije, conceda o perdão. Quem sabe vai ser uma semana de trabalho ainda, que seja uma semana prazerosa de trabalho, mas que em nome de Jesus, eu e você saiamos com o perdão sendo concedido para todos aqueles que nos ofenderam. Que Deus te abençoe e te conceda uma linda semana na presença de Jesus. É o meu desejo. Amém. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado. Obrigado porque na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, todos nós estamos saindo esta noite da tua casa, perdoados em Cristo Jesus, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas, sabe que nós não somos perfeitos, sabe que às vezes nós falhamos, mas nós queremos louvar e engrandecer o seu nome, porque o perdão é grande do Senhor para conosco, ó Pai. Senhor meu Deus, eu quero te pedir, por favor, que o Senhor nos ajude a termos uma mente e um coração mais perdoador, Pai. Que o Senhor nos ajude a vencer, quem sabe, as intrigas que temos carregado em nossos corações há tantos meses, há tantos anos. Que saiamos esta noite decididos a perdoar as pessoas que nos têm ofendido. Que não possamos ficar esperando a pessoa vir nos pedir perdão, não, Pai. Que nós possamos tomar a atitude, avançarmos e perdoarmos aqueles que nos ofenderam, ó Pai. Agradecemos a Ti por este culto na Sua presença, Pai. Te agradecemos porque ainda temos a oportunidade de louvar o Seu nome na Sua casa com as portas abertas, Senhor.
E agora nós pedimos que o mesmo Deus, Espírito Santo, que está aqui conosco, que Ele nos acompanhe até o nosso lar e que Ele permaneça dentro da nossa casa, ó Pai. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.